Hoje eu estava ali no quarto pedindo a Deus uma palavra, e aí não veio palavra no meu coração, a não ser 2 versículos. E dentro do meu coração eu falei: Senhor, eu vou explicar esses versículos aqui a fundo, vou mostrar sobre isso. E aí eu me contentei com essa conclusão diante de Deus. Aí quando eu cheguei aqui, irmãos, para a honra e glória do Senhor, olha o tanto de versículo que Deus me deu. Glória a Deus. Então esse ensino de hoje é um ensino que nasce no coração de Deus para essa igreja. Então presta bastante atenção. Eu fico maravilhado porque Deus, Ele é fiel, Deus, Ele honra essa igreja, Ele sempre vai trazer o pão para aquele que está faminto, para aquele que deseja a palavra do Senhor. Então considera que essa palavra vem do trono de Deus no seu coração por causa da graça dele sobre essa igreja, da graça dele sobre nós, amém? Mateus capítulo 1, versículo 23. Somente esse versículo, irmãos. Um versículo muito conhecido da igreja, mas com esse versículo a gente vai expor esse ensino para vocês. Mateus 1, 23, a palavra de Deus diz assim: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Somente até aqui, poder se sentar, ficar à vontade. A palavra do Senhor diz que o pregador, o coração do pregador é como um rio, que Deus inclina ele para onde Ele quer até chegar no mar, no oceano. E assim o coração daquele que vai trazer um versículo, vai trazer a palavra do Senhor. Deus, Ele traz as palavras, traz os versículos. Se a gente estiver atento, Deus, Ele vai falar com a gente. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm o hábito de fazer assim: Senhor, fala comigo. Aí fecha a Bíblia, né? A Bíblia está fechada, abre a Bíblia aleatoriamente, aonde estiver, coloca o dedo, pega aquele versículo e lê. É Deus falando conosco, irmãos? Sim, é Deus falando conosco, porque é a palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela está para ser entendida. Então certa vez o irmão fez isso, falou: Senhor, o que é para eu fazer? Aí abriu a Bíblia, saiu lá em cima daquele versículo que falou assim: e foi Judas e suicidou-se, ou enforcou. Ele falou: não, Senhor, não vou fazer isso não. Porque aleatoriamente. Então a Bíblia, ela tem que ser compreendida de Gênesis a Apocalipse. A gente tem que ter o hábito de ler ela todo dia, de pegar lá de Gênesis, ler Gênesis, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, os 5 primeiros livros. Então, lê os 5 primeiros livros, depois você já pega os outros, vai lendo, depois você pega no Novo Testamento, depois você lê o Antigo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, lê os 4 evangelhos, depois você já vai para a parte lá de Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí você vai lendo as cartas de Paulo, e aí até chegar em Apocalipse. Então, você tem que ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Será que você vai conseguir pelo menos uma vez? Aquele Gesiel Gomes, pregador dos Gideões, é considerado hoje o mais sábio nessa questão da exposição de ensino bíblico. O pai dele leu a Bíblia 260 vezes e ensinou ele desde criancinha a ler a Bíblia. Ele estava com mais de 50 anos ensinando a Bíblia. Depois vocês pesquisam lá, Gesiel Gomes, que ele se chama, o senhor já de idade, muito sábio. Então ele tem o hábito de ler a Bíblia muito. Então, se tiver alguma coisa, ele vai lembrar de um versículo que tem lá do outro lado da Bíblia, que vai falar às vezes explicando aquele versículo que ele está lendo ali. Então a Bíblia diz: pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá,
Aí vai construindo o raciocínio da Bíblia Sagrada. E hoje não é diferente. Hoje, se você quiser colocar um tema nessa pregação, o tema será o templo da graça. O templo da graça. Esse ensino que Deus quer nos trazer nessa noite no nosso coração. Então, segundo o que fala em Mateus capítulo 1, versículo 23, estava ali sendo relatado o que era profetizado lá no Antigo Testamento, que uma virgem ia conceber e ia dar à luz um filho, como Isaías falou. E esse filho será chamado Emanuel. Será Deus conosco. Traduzido, o que é Emanuel? Deus conosco. Então o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vindo do céu, estando conosco. Por que Ele fez isso? Por causa de um favor não merecido para nós. Por causa da graça de Deus. Graça significa favor não merecido. Deus, Ele nos traz a salvação em Cristo Jesus, sem nenhum de nós merecermos a salvação. Então nós vamos hoje explicar um pouquinho. Eu peço que você tenha bastante atenção e paciência, porque no Antigo Testamento a Bíblia Sagrada nos traz o relato que o povo de Israel estava ali preso no Egito durante mais de 400 anos como escravo. E aí Deus, Ele traz um libertador para trazer a liberdade para aquele povo que estava cativo. E Moisés obedece o chamado de Deus e tira o povo ali do Egito. E ali no Monte Sinai, Deus traz através de Moisés os mandamentos, as leis para o povo. Os 5 primeiros livros que a gente falou, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, foram escritos por Moisés. Então, fora os 10 mandamentos, Deus, Ele trouxe o relato do que aconteceu desde Gênesis, desde o princípio, desde Adão e Eva, através de Moisés. Ele escreveu a história do que aconteceu, desde o início. E ali, através de Moisés, Deus, Ele trouxe as leis, os estatutos, as normas, os decretos, tudo que tinha que fazer certinho. Então, no Antigo Testamento, a presença de Deus era terrível, como a Bíblia diz. Se alguém se aproximasse do monte santo do Senhor ali, se estivesse em pecado, ou se não fosse uma pessoa do agrado de Deus, ela morria instantaneamente. A palavra de Deus diz que quando Deus, Ele começou a se manifestar no Monte Sinai, através de relâmpagos, trovões, através de escuridão ali, o povo, ele começou a gritar e falar: Moisés, Moisés, peça para Deus não mais falar conosco, porque nós estamos morrendo, Moisés. Fala você conosco. Deus fala contigo e você fala conosco, senão nós vamos morrer. Porque a presença de Deus é terrível, irmão. Um Deus santo, um Deus que é fora desse aspecto que a gente tem de impureza, de banalidade das coisas dele. Então a presença de Deus é fogo consumidor. Eu lembro um dia que eu estava jejuando, tinha quase uma semana, naquele monte de Santarenzinho. De repente, irmãos, eu senti como se Deus estivesse aproximando. Rapaz, você sozinho no monte, você sentindo a presença de Deus se aproximando, e você não estando pronto. E quem que vai estar pronto para encontrar com Deus? Na hora ali o seu coração quase sai pela boca. Você fala: meu Deus do céu. Você imagina você chegar diante de Deus.
Então, no Antigo Testamento, Deus ele se apresentou de uma forma de santidade ali. E Ele construiu esse aspecto de santidade ali de uma forma tão maravilhosa, tão bem ensinada ali, que o povo entendeu que Deus é santo e não pode chegar diante dele de qualquer jeito. Como Gabriel um dia explicou, que aquele que encostasse na arca, né, Gabriel, a pessoa ela morria. Então, só de encostar na arca a pessoa morria, como Uzá morreu, né? E aí aqueles que entraram na presença de Deus para oferecer fogo ali sem ser chamado, morreram. O rei que quis oferecer incenso, oferecer holocaustos ali diante de Deus, e não era ele que deveria fazer, era a tarefa do sacerdote. O que aconteceu com ele? Ele ficou leproso só de entrar no santuário do Senhor. Então era terrível, irmãos. A palavra de Deus diz que no deserto Deus ele trouxe para Moisés um exemplo do que era para ser construído ali, que era o tabernáculo. O tabernáculo era cercado com cortinas de linho fino branco. Na entrada daquele retângulo que tinha uma cortina colorida que era considerada como o nome de caminho, que era a entrada ali de onde era para ir para a presença de Deus, para o caminho de encontrar Deus. Depois daquele primeiro contato com o que Deus queria, aí vinha o sacrifício ali no altar. Depois tinha um lugar ali que era colocado outras cortinas, que era o lugar santo, onde tinha ali os pães da proposição, tinha o candelabro ali com as luzes, e ali no lugar santo era preparado para uma pessoa só, que era o sumo sacerdote, entrar no lugar que era o santo dos santos. E ali ele tinha amarrado na cintura com sininhos, como se fosse corda. Se ele não tivesse em santidade, quando ele entrasse ali para dentro, ele morria, ele não podia entrar ninguém para tirar ele dali. Eles tinham que puxar ele para fora, para eles morrerem também. E ali, no lugar santo dos santos, tinha ali o propiciatório e a arca da aliança, onde ficava o lugar mais importante na face da terra, que simbolizava a presença do Senhor. A arca da aliança, onde dentro da arca da aliança tinha os 10 mandamentos, tinha o cajado ali de Arão que floresceu, e tinha ali o maná, uma vasilha ali do maná que caiu do céu, um exemplo ali que Deus guardou para o povo entender o que era o maná que tinha lá naquele tempo do deserto. Então isso, irmãos, é para a gente entender o que Deus vai falar conosco hoje. E aí quando o povo ele atravessa no deserto, que ele entra na terra prometida, ali Deus ele permite que Salomão construa um templo maravilhoso no lugar do tabernáculo. O pai de Salomão, que era Davi, falou: Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. Deus falou através do profeta com Davi: Davi, eu não moro em casas feitas por mãos de homens. Eu criei todas as coisas, eu não habito em casas feitas por mão de homens, Davi. Mas eu vou permitir que você construa uma casa para colocar o meu nome, para as pessoas se unirem ali em oração, para orarem diante de mim. Uma casa que se chama pelo meu nome. E aí Salomão, com todo o recurso que Davi ele juntou, Salomão ele construiu um templo onde ninguém nunca imaginou tanto que seria maravilhoso aquele templo, feito com pedras preciosas, com ouro,
com aquelas madeiras mais nobres que tinha naquele tempo, com a sabedoria do próprio projeto que Deus deu na mão do arquiteto ali, do perito, para fazer. Ele trouxe o Espírito Santo para que cada um trabalhador ali conseguisse fazer a obra de artífice, a obra mais perfeita através de uma capacidade que Deus deu àqueles homens de construção. Então, o templo do Senhor, irmãos, quando Deus ele determinou através de Salomão que tinha o templo ali, aquele templo ali era o símbolo de poder, símbolo de glória da face do Senhor, onde tinha ali o encontro, que todas as nações elas iriam ver e falar desse jeito: existe um povo ali que serve o Deus verdadeiro, o único Deus criador dos céus e da terra, e esse povo ia ser o exemplo para todas as outras nações. Deus escolheu o povo de Israel para ser o exemplo, para pregar a palavra de Deus para todas as outras nações, para todas as outras nações temerem a Deus, servirem a Deus, entenderem. Aí o povo de Israel entra na terra prometida e começa a desobedecer a Deus, começa a fazer tudo que era errado diante de Deus. E aí eles pensavam: não, nós ainda temos um templo, é só eu fazer o sacrifício no templo, é só eu jejuar ali no templo, é só o sacerdote fazer para mim a expiação dos meus pecados, que tudo vai dar certo. E eles começaram a abusar da chance que tinha de receber o perdão através do sacrifício. Eles matavam, eles roubavam, eles adulteravam, eles tiravam o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, e depois iam lá no templo, na casa do Senhor, falavam: oh meu Deus, eu te peço perdão. E aí Deus ele levantou os profetas, ele falou: desse jeito eu não quero sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu não quero sacrifício desse jeito. A gordura que vocês oferecem para mim, os sacrifícios, serão mal às minhas narinas, porque vem com o pecado, vem com a idolatria, vem com a rebelião, vem com a feitiçaria. Vocês estão sacrificando os seus filhos a Moloque, vocês estão servindo a deuses estranhos. E aí Deus levanta os profetas, fala com eles para eles arrependerem. E o que o povo faz? O povo ataca os profetas, o povo desacredita dos profetas, o povo fala: você está falando coisa que não é verdade. E aí Deus levanta mais profetas ainda e fala: ó, vocês ficam sabendo que eu vou levar vocês presos daqui, os que sobrarem, porque a maioria de vocês vão morrer, eu vou levar vocês para a Babilônia, vocês vão ficar lá 70 anos presos lá. E vocês que dizem, confiando no templo, esse templo vai ser destruído, não vai ficar nada aqui. O profeta falou para eles. Então é sobre isso que a gente vai falar. De onde surgiu o templo da graça? Ou qual o significado do templo para as pessoas que buscam a Deus? Lugar da casa do Senhor. Será que é porque nós estamos vindo na igreja que nós vamos ser abençoados? Será que é isso? Será que é só pelo fato de cantar na igreja ou de trazer uma palavra que nós vamos ser abençoados? O templo, irmãos, em si não é nada se não tiver obediência. O templo realmente, para ser alcançado diante de Deus, tem que haver a obediência diante de Deus. O templo da graça, para ser alcançado por nós, tem que haver a obediência a Cristo Jesus. A graça tem sentido para aquele que obedece a Cristo Jesus. Sem a obediência, a graça, o sacrifício de Jesus não vai te alcançar. Não vai me alcançar.
Nós recebemos um favor não merecido, mas se nós não obedecemos a Cristo, nós vamos perder a bênção dessa graça sobre nós. E eu, colocando os versículos, e cada um dos que falaram, como o irmão Lucivaldo falou, o temor, a espada vai vir, se vocês não obedecerem, se vocês não temer a Deus, vai vir mal sobre a sua vida. Então isso é muito sério hoje. E aí Deus ele fala para nós, qual que é o sentido do tempo da graça? Será que é só porque você está na igreja? Só porque você tem o rótulo de crente que você vai ser salvo? Sem a obediência a Deus? E aí Deus fala conosco, não se engane. Aquele que só ouve a palavra de Deus e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vai vir uma grande tempestade e vai destruir a casa, e no final você vai ficar envergonhado. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio as enxurradas, veio as enchentes, e a casa não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Esse é o mandamento do Senhor: construa a casa sobre a rocha. A rocha é Jesus. Quem constrói a casa sobre a rocha é aquele que obedece a Jesus, é aquele que teme a Jesus, aquele que ouve as palavras e fala: eu estou sozinho hoje, mas eu não vou pecar. Hoje o pastor não está perto de mim, mas eu sei de uma coisa: o templo da graça sou eu. Eu vou trazer para dentro desse templo da graça a obediência a Deus. E aí esse templo físico não vai significar nada se não for reconhecido que você é o templo da graça. E você sendo o templo da graça, você tem que carregar a obediência junto contigo aonde você andar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos acompanhar o raciocínio hoje que Deus traz para a gente na palavra dele. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, o primeiro passo: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Todos nós aqui podemos receber de Deus o perdão. Todos nós aqui podemos ser perdoados. Deus ele não está brigado conosco. Jesus Cristo aplacou a ira de Deus sobre a humanidade através do sacrifício que ele fez ali no Calvário. Então aquele que quiser se aproximar de Deus, diferentemente daquele tempo que tinha o véu, que separava o santo dos santos, que separava o trono da graça ali, o trono onde tinha a presença de Deus, agora com Jesus Cristo nós podemos nos achegar a Deus, todos nós. Nós podemos chegar diante de Deus e fazer a nossa própria oração. Nós podemos pedir perdão, falar: Senhor, eu creio que Jesus Cristo morreu por mim, eu aceito esse sacrifício, eu confesso que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, e eu quero permanecer na presença de Deus. Então, com essa confissão, com essa aproximação de Deus, é onde Deus ele vai trazer a remissão dos pecados, a redenção das nossas vidas diante dele. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Olha o que a Bíblia fala para o nosso coração. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão,
da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a congregar, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de vir sobre os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e te tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 30. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, irmão, se Deus te reprovar, não tem ninguém que faz você escapar das mãos dele mais. Se Deus me reprovar, não tem mais quem nos livre. E essa palavra é muito séria para o nosso coração, porque depois de estarmos na presença de Deus, depois de conhecermos a graça de Deus, não é para nós ficarmos brincando com o pecado. Para nós termos temor na casa do Senhor, é para nós falarmos para nós mesmos: ó, eu tenho que largar o pecado. O que é o pecado? Fala para mim, me ensina que eu quero largar o pecado. Então o pastor, ele tem obrigação de separar o que é o santo do profano de dentro da casa do Senhor, o que é a impureza da pureza. Ele tem que definir, ele tem que falar: ó, isso daqui não pode ser pecado, separa do pecado, larga o pecado. Porque se você continuar pecando voluntariamente, depois que você aceitou Jesus, não tem mais sacrifício. Ou seja, você vai caminhando rumo ao inferno. Daí, quem que vai te livrar da morte eterna? Se o próprio Jesus já falou que você passou do que ele estabeleceu para você, que era a palavra dele para você obedecer. Você está passando, você está indo além do que é para você ir, que é o limite que Deus colocou, que é a palavra dele. Aquele que não obedece, aquele que não se atém à palavra de Jesus, ele é enganado pelo mal e ele vai ser arrastado pela condenação eterna. Romanos capítulo 3, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Romanos capítulo 3, versículo 9. Pois que somos nós melhores do que eles? De maneira nenhuma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Versículo 10, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sua garganta é como um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo
tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada, todo o mundo seja condenado diante de Deus. Por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, vamos supor que você já ouviu que cada vez que você faz uma coisa boa, você junta um tijolinho para você construir a sua casa no céu. Então, se você fizer muita coisa boa, você vai construir a sua casa no céu. Só que ao mesmo tempo que isso é verdade, que Deus ele fala assim, que você vai ganhar uma recompensa pelas suas obras boas, mas você não deixa de fazer coisas ruins enquanto você está vivendo da face da terra. Só de você pensar alguma coisa errada, já é um pecado. Só de você olhar uma mulher com olhar impuro, já adulterou, a Bíblia diz. Se o nosso coração já começa a falar de um determinado irmão, já de um jeito de falar mal, já pecou. Então, é tão complicado, irmãos, que quando chega na hora de apurar as coisas, você vai ver que você tem pelo menos um pecado e esse pecado vai te tirar a salvação. Não tem como você entrar no céu, porque você é pecador. A Bíblia diz que aquele que não reconhece que é pecador é mentiroso, porque todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus ou da presença de Deus. O único que pode nos levar de novo a Deus é Jesus Cristo pelo seu sangue, pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Olha o que a Bíblia diz. 2 Reis, capítulo 25. Segunda Reis, capítulo 25, a partir do versículo 8. Segunda Reis 25, a partir do versículo 8. No 5º mês, no 7º dia do mês, este era o 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. A todas as casas importantes ele queimou. Todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os que haviam rendido ao rei da Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou presos. E aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que aquele templo que Salomão fez, aquele templo onde era o símbolo da presença do Senhor, onde ninguém podia entrar lá para dentro senão morria, o ímpio entrou dentro do templo e profanou a casa do Senhor. E a presença do Senhor não matou o ímpio. Eles chegavam lá, pegavam os pães da proposição, onde era sagrado, que só os sacerdotes podiam encostar, e eles chegaram lá, destruíram tudo. Chegaram no candelabro santo lá, e só os sacerdotes podiam encostar e acender lá, e chegaram, pegaram e roubaram de lá. Chegaram lá no altar que tinha lá o incenso da adoração, que só os sacerdotes podiam encostar, e tiraram de lá. Chegaram a entrar no santo dos santos, que ninguém podia entrar, que o sacerdote entrava ali, se tivessem pecado morria, eles entraram lá dentro e violaram o santuário do Senhor. Eles roubaram a arca da aliança do Senhor, que ninguém podia encostar a mão, só se encostasse a mão morria. O ímpio entrou dentro da casa do Senhor, pegou o propiciatório, que era a tampa da arca, ninguém podia olhar lá para dentro, senão morria. Eles olharam lá para dentro, eles pegaram as coisas de lá de dentro, e ninguém morreu. Por que isso tudo aconteceu? Sabe por quê?
Porque o povo estava em pecado, ele achava que só porque tinha o símbolo da presença de Deus ali, podia fazer o que quisesse dentro da casa do Senhor, que não ia acontecer nada. E Deus falou desse jeito: vocês estão confiando na casa do Senhor, pensando que vocês não vão ser atingidos? Não é a casa do Senhor que faz com que vocês sejam protegidos, não. Sabe o que é que faz vocês serem protegidos? É a obediência à minha palavra quando eu falo com vocês, vocês param de pecar. Essa é a segurança de vocês. Você já viu falar nos amuletos da fé? Amuleto da fé, você pega o Salmo 91, coloca lá aberto dentro da sua casa e fala: por causa da Bíblia está aberta no Salmo 91, eu vou ser protegido. Mas na hora que for para obedecer a Deus, você não obedece, você sai da presença de Deus. Sabe o que é amuleto da fé? É o pastor falar: você vai para o monte, leva essa água aqui, que essa água vai ser consagrada, você vai tomar a água, depois você vai ser abençoado por Deus. E não ensina a pessoa a obedecer a Cristo Jesus. Sabe o que é os amuletos da fé? É alguém te dar uma toalhinha e falar: essa toalhinha vai abençoar a sua casa, esse tijolinho vai abençoar a sua casa. Se você for na fogueira santa, você vai ser abençoado. Se você passar no sal ali, você vai ser abençoado. Esquece de ensinar que o que acontece para você ser abençoado é quando você obedece a Cristo Jesus. Essa é a nossa proteção, essa é a nossa, hoje, a nossa firmeza que nós vamos vencer no final. E o povo esqueceu, querido. Aleluia. Deus mostrou para eles que templo do Senhor sem obediência não significa nada. Vai ser derrubado, vai ser envergonhado no final. E aí, olha o que Jeremias falou. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Jeremias como profeta, falando para aqueles que confiavam no templo, falando: não, nós temos o templo do Senhor, a arca está conosco. Você lembra que a arca foi recuperada? E a arca foi colocada novamente dentro de Jerusalém por Davi, que Davi dançou na frente da arca e entrou para dentro de Jerusalém. Eles acharam que era a arca do Senhor que abençoava o povo. Jeremias capítulo 3, versículo 16. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e vos frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela jamais desvirá o coração, nem dela se lembrarão. Dela não sentirão falta e não se fará outra. Olha só. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, em nome do Senhor. A Jerusalém nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Aí, nessa passagem, Deus ele está falando: aquele dia que você vencer, que você chegar a triunfar sobre o pecado, você vai ter dentro do seu coração a certeza que não foi por causa de um simples objeto que estava ali no momento que Deus ele falou para você obedecer e você desobedeceu. Não vai ser a confiança em algo físico, vai ser por causa da obediência. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias capítulo 7, versículo 1 em diante. Palavra que da parte do Senhor veio a Jerusalém. Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali essa mensagem. Ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras,
se deveras fizerdes juízo entre um homem e o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que te hei de dar a vossos pais, de século em século. Mas vede, vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis, vós e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nessa casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas essas abominações. É esta a casa que se chama pelo meu nome? Uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Mas eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e veja o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Enquanto fazieis todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei madrugando e falando, mas não ouvistes. Chamei-vos, mas não respondestes. Portanto, farei a essa casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Eu vos lançarei da minha presença, como lancei a todos os vossos irmãos, a toda essa geração de Efraim. Portanto, não ores por esse povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Olha o que Deus falou. Ele falou: vocês estão vindo na casa do Senhor e não estão vindo com obediência. Por causa da maldade do coração de vocês, a casa do Senhor não significará nada para vocês. Vocês viram que terrível? Sabe quem que vai valorizar realmente a casa do Senhor? Aqueles que obedecem o Senhor. Esses vão valorizar a casa do Senhor, vão dar significado a ela. Sabe aonde está a santidade nesse lugar? É quando o seu coração teme a Deus e fala: eu sei que a obediência na casa do Senhor vai fazer a presença do Senhor habitar naquele lugar ali. É quando o seu coração e o meu coração temer a Deus e entrar por essas portas e falar: o meu coração vai servir o Senhor nesse Aleluia, lugar. Deus. O meu coração vai trazer a presença do Senhor para esse lugar. Glória com a obediência, com a santidade, o temor na casa do Senhor. Essa é a regra que Deus quer que o nosso coração entenda sobre como é o templo da graça. E aí, igreja, a gente vai passar para o lado do encerramento. Vocês lembram que eu falei que por causa da desobediência o templo foi destruído, não foi isso? E o corpo de Jesus? O corpo de Jesus era considerado o templo da presença de Deus, porque Deus, ele fala: Emmanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne, o Verbo estava entre nós. O próprio Deus habitou como o Deus dentro do barro, dentro do ser humano, dentro da humanidade, dentro de um corpo como o nosso corpo. Jesus, ele veio e ganhou um corpo igual ao nosso, habitou entre nós. E esse templo, que era o corpo de Jesus, ele foi carregado, ele foi levado em obediência o tempo inteiro. Então eu faço uma pergunta para vocês, meditem nela, nessa pergunta: por que esse templo foi destruído? Se ele não foi violado, se Jesus ele não desobedeceu. Aleluia. Por que o templo foi violado, igreja? Por que eles mataram Jesus, se Jesus não desobedeceu, se Jesus honrou a presença de Deus, se o Espírito Santo estava dentro de Jesus? Aleluia. O ídolo
ímpio não poderia tocar no meu mestre, no seu mestre. O ímpio não poderia fazer do jeito que ele fez no tempo de Salomão. Jesus é sagrado, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é a autoridade maior nos céus e na terra. Por que aconteceu deles fazerem maldade com Jesus? Deles envergonharem Jesus em público, deles zombarem de Jesus, falarem: se você é o Filho de Deus, desce daí, você não é o Filho de Deus. Deles colocarem uma coroa de espinhos em Jesus, deles esbofetearem Jesus, deles vedarem os olhos de Jesus, baterem nele e falar: profetiza-nos, quem te bateu, você não é profeta, quem está te batendo agora? Profetiza, zombando de Jesus. Jesus, igreja, não abriu a boca. Ele sabia das regras da santidade de Deus. Ele sabia que se o templo fosse santo, não poderia ser tocado pelos ímpios. Aleluia. 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 A sabedoria de Deus confundiu, igreja. O ímpio confundiu o mal, confundiu Satanás, confundiu os demônios, confundiu toda a potestade, toda a autoridade. Você lembra do princípio? Que se fosse o templo santo, o ímpio não poderia entrar. Quando Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário, que era para falar desse jeito: eu venci, eu derrubei o templo. Aí Jesus ele falou: você derruba esse templo, eu em 3 dias eu o reconstruirei de novo. Aí como Jesus reconstruiu o templo? Ele reconstruiu o corpo que vai receber todas as pessoas da face da terra, que é o corpo de Cristo. Aí ele falou: gentil, você que não tinha participação no templo do Senhor, vem para cá agora, pode entrar, pode vir. Você vai ser incluído na promessa do Senhor agora. Ele traz a chance do Brasil ser salvo. O Brasil era uma nação pagã, não ia ser salvo. Ele falou: vai lá e prega para o Brasil também. Glória a Deus, aleluia. Fala para o Brasil que hoje tem salvação para eles também. Eles são incluídos na salvação de Cristo Jesus. Traz eles para minha casa. Traz eles. Aleluia, aleluia. Jesus. Aí um fala de um lado, um fala do outro. Eles são ímpios, eles são gentios. Como é que o Senhor vai colocar pessoas que são gentios no seu corpo, no seu templo? Ele fala para nós: é pela graça do Senhor, é pela graça, é por um favor não merecido que eu salvo os judeus de um lado e salvo os gentios do outro. Ele traz todas essas pessoas para dentro do corpo de Cristo. Só que tem uma condição, igreja. O corpo de Cristo, ele é santo. Aleluia. Ele é santo. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Jesus ele não mistura com as coisas erradas. Jesus está falando: vem participar do corpo de Cristo, vem participar do corpo de Cristo. Só que eu te falo uma coisa: eu não me misturo com o pecado. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aonde eu estiver, vocês estarão também. Só que se vocês não estiverem nas minhas palavras, vocês vão ficar de fora das promessas que eu tenho para aqueles que aleluia, eu trouxe a salvação na face da terra. Essa é a regra, Deus. Você imagina, você está junto com Jesus. No final, Jesus entra para dentro e você fica de fora. E não tem jeito mais. Daí, como a Carol falou, você vai se sentir muito triste. Você vai falar: por que eu não aproveitei a chance? Por que eu brinquei com Deus? Não é pecado, igreja, você brincar e você pegar o microfone e cantar. Não é pecado você pregar. Deus é Deus para a gente. O ímpio pode usar os utensílios da casa do Senhor. Nós temos a chance de fazer diferente. Todos nós, na nossa pequenez, temos a chance de ser embaixadores de Cristo, como foi falado pelo Lucivaldo. Isso é para nós, é um prazer, você representar o Reino dos Reis, Senhor dos Senhores, você poder louvar, adorar o Senhor, você poder se dirigir a Ele com o seu coração em sinceridade e falar: Senhor, eu estou aqui hoje, recebe o meu louvor, recebe minha oração e minha adoração. Glória a Deus.
Ó, João capítulo 2, versículo 19 e 22. João capítulo 2, versículo 19 e 22. João capítulo 2, versículo 19 a 22. Respondeu-lhe Jesus: destruí esse templo, que em 3 dias eu levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele lhes dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51. Vamos ler do versículo 50 em diante. Mateus 27, versículo 50 em diante. Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Versículo 51. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 10, versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então Jesus tirou a separação, aquele véu que tinha do Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Agora em Cristo Jesus nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos receber as promessas de Deus, promessas de salvação. Amém? Vamos ficar de pé. Coloque o seu coração diante de Deus uma vez mais. Feche os seus olhos. Eu sei que vai passar muita dificuldade, muita situação que vai poder te abater ou tirar do seu coração, às vezes, a alegria. Às vezes você vai se entristecer. Às vezes você vai perder a paz no seu coração. Às vezes você vai ficar chateado com as pessoas, mas lembra dessa palavra, quando tudo isso acontecer, você lembra que Jesus Cristo nunca te abandonou, nunca vai te abandonar. Jesus Cristo, Ele veio para que você estivesse bem diante de Deus no dia do juízo final, para que eu estivesse bem. Tão somente se o nosso coração segurar na mão dEle, falar: Senhor, eu sei de onde eu vim, eu sei os meus erros, eu sei as minhas dificuldades, mas eu não quero soltar a sua mão. Me perdoa, me ajuda, eu quero ser salvo. Me ajuda com esse pecado, não deixe eu ser aquele que fica nesse erro mais, Senhor. Eu estou na sua casa, eu já recebi a sua palavra, eu não quero mais ser uma pessoa que fica pecando dentro da casa do Senhor. Eu quero viver a verdade do Evangelho, como está escrito: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou
João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é a verdade que Jesus Cristo nos traz, que vai ter a condenação eterna. Que nós temos que estar obedecendo a Ele. Aquele que não obedece a Cristo, ele vai ser condenado no dia do juízo final. Amém? Então, ora ao teu Senhor nesse lugar. Aleluia. Vai ter momentos de dificuldade, mas Deus ele está para te ajudar. Então, somente não se entregue, não pare de vir na igreja, não pare de adorar o Senhor, não pare de buscar. Se você errar, a palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas foi porém vocês pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente dos nossos, mas de todo mundo. Então peça perdão para Deus e recomece de novo. Fala: Senhor, eu quero um compromisso com a tua casa, eu quero um compromisso com a tua obra, eu quero um compromisso com a tua igreja, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, um corpo santo, um corpo que luta contra o pecado, um corpo que não se mistura com as coisas do mundo, um corpo que estende a mão para o caído, para o que está necessitado, precisando de ajuda. Aleluia. Ora ao teu Senhor. Deus ele está aqui para te dar vitória. Não é por causa das nossas obras, mas por causa da graça de Deus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Deus agora vem ajudando, Pai, o seu povo, vem socorrendo a tua igreja. Nós queremos vencer, Pai. Essa igreja está sendo atacada pelo pecado, pelo erro, pelo engano, pelo encontro, Senhor, de Satanás. Nós clamamos a Ti, Senhor, venha dar vitória ao Teu povo. Estenda a Tua mão sobre essa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja alcançado esse homem que clama, que quer, Senhor, mudança de vida, Papai, querida, essa mulher, que quer, Senhor, mudança de vida, que quer compromisso, que quer andar no caminho da obediência, da verdade, da santidade, da retidão, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Alcança, Senhor, as vidas que precisam de Ti nesse lugar. Muda os corações, transforma, Senhor, os comportamentos, o temperamento, o caráter, Senhor, a personalidade. Alabaste. Decalabarás. Aleluia. Espírito Santo de Deus, toma o Teu primeiro lugar, Senhor, em nossas vidas. Dá força a esse homem, reveste-nos de poder, de autoridade, Pai, para vencer o pecado, para vencer, Senhor, maus hábitos na nossa vida, para, Senhor, vencer, Pai, as falhas, as fraquezas que nós hoje agora estamos tendo, o comportamento